Oi, pessoal. Hoje nós vamos ver um conceito bastante importante, que é o do momento de uma força em relação a um ponto. Até agora, a gente considerou as forças atuantes num único ponto. E esse ponto, ele era um ponto da linha de ação da força. Nesse caso, o ponto A ele não pertence à linha de ação nem da força F1 e nem da força F2. Portanto, essas forças, elas produzem um efeito no ponto A, não só de translação, mas elas também rotacionam em torno do ponto A. Essa rotação ela é medida através do momento de uma força em relação a um ponto. Esse valor do momento é calculado a partir do produto da força vezes a distância. Essa distância ela é medida numa projeção ortogonal do ponto em relação à linha de ação da força. Então, para F2, a distância é medida nesse ângulo, ortogonal à linha de ação da força, e para F1, a distância é medida nessa horizontal. É bom, como a gente pode trabalhar com componentes horizontais e verticais, então essa distância fica um pouco mais fácil de determinar, porque para toda a carga vertical, a distância é medida na horizontal. Ao contrário, para toda a carga horizontal, a distância é medida na vertical, sempre no sentido contrário. Então, nessa parte, nós temos esse exercício aqui, onde existe uma manivela. Essa manivela, ela roda em torno do ponto A. Então, nós empunhamos essa manivela no ponto C, aonde nós vamos fazer o esforço para ela rodar em torno do ponto A. Então, primeiro item desse exercício seria determinar o momento dessa força em relação ao ponto A, ou seja, esse esforço de rotação que essa força faz na manivela, rotacionando ela em torno do ponto A. Isso é feito então, como falado, se a gente tem uma força na vertical, a distância é tomada na horizontal, sempre na projeção ortogonal do ponto A até a reta, ou seja, a distância na horizontal vai ser medida nessa linha aqui. A gente tem um ângulo, nós temos essa diagonal aqui, cosseno de 30 é igual a esse cateto dividido por essa diagonal, que é 40 centímetros. Então, para isso, a gente vai então determinar essa distância D dessa maneira. Cosseno de D é igual a D sobre 40, dá D igual a 34,64 centímetros. Então, o momento em A feito por essa carga vertical de 150 newtons aplicada em C é igual a 150 vezes a distância, força vezes a distância. A unidade do momento é força vezes a unidade de força vezes a unidade de momento. Nesse caso, newton vezes centímetro. Bom,
A força, ela possui um sinal que depende do eixo que o suporta, do sentido do eixo que o suporta, ou seja, do sentido da linha de ação. Então, quando a gente tem forças verticais, geralmente o sentido do eixo vertical é para cima. Então, quando a gente tem forças verticais, essa força para baixo é negativa. Quando a gente tem forças horizontais, se essa força tem sentido para a direita, como o do eixo vertical, ela é positiva. O momento, ele tem um sinal que independe do sinal da força. O sinal do momento depende de como o sistema gira em torno do ponto onde se está calculando o momento. Por convenção, se o sistema gira no sentido dos ponteiros do relógio, no sentido horário, esse momento é considerado negativo. Ao contrário, se se o giro do sistema em relação ao ponto que está calculando o momento é no sentido anti-horário, ele é considerado positivo. Então, negativo horário, anti-horário positivo. Bom, o momento NA, então, ele é um momento negativo, porque essa força faz essa alavanca girar em torno do ponto A, em torno do seu eixo, no sentido dos ponteiros do relógio, no sentido horário. Então, portanto, um momento negativo. E é assim que se determina sempre o sinal do momento, tá? Bom, tem um aplicativo que é o de número 14 que calcula o momento de uma força numa alavanca. Então, esse exercício anterior, ele está feito aqui dentro desse aplicativo, tá? Em, em aula a gente vai fazer os outros itens desse exemplo aqui, tá bem? Um abraço, pessoal.